Oi, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma fofoquinha da Camis, um espaço seguro para poder falar sobre várias coisitas. Semana passada falamos sobre liderança técnica e foi muito legal. Eu trouxe aqui minha perspectiva de mercado, de outras pessoas também, alguns relatos. Mas eu ainda quero trabalhar bastante liderança técnica aqui, eu quero trazer outros pontos, eu acho que é interessante destrinchar mais essa parte que ela é meio que ainda depende aonde você está para você ser um tech lead que tem certos comportamentos. Então, né, como cada empresa pode trazer a liderança técnica de formas diferentes, eu acho que é importante a gente abordar todos esses, né, cenários. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, podem comentar aqui no podcast, né? No podcast tem como você fazer comentário sobre o episódio. Ou então me mandar uma DM, né, Camis Moreira ali no Instagram, no TikTok também. Vocês podem estar me procurando ou no LinkedIn, também estou no LinkedIn. Podem estar me procurando, me mandando mensagem, tá bom? Bom, hoje a fofoquinha vai ser um pouquinho diferente, né? Eu tô fazendo intercalado, então em uma semana eu trago fofoca de vocês, outra semana eu trago algum tema que eu acho interessante trazer para poder falar um pouco. Hoje vai ser fofoca de vocês, que vocês trouxeram para mim. Vão ser vários relatos relacionados, né? Vai ser um pouquinho diferente, um pouco mais sério, então vou pedir total respeito sobre as histórias que eu vou falar aqui. Vou pedir também para que, se você não se sente bem escutando histórias de importunação, de assédio, de preconceito, eu peço para que vocês não fiquem aqui, né, que se protejam. Aqui é importante falar isso, né, porque às vezes vocês, né, continuam escutando e às vezes é uma história que pode te dar um gatilho, então não é interessante, tá? Bom, vamos começar aqui. A primeira é sobre neurodivergência. Vamos ler aqui o primeiro relato. Ser neurodivergente no trabalho é o mesmo que ser perseguido o tempo todo. Eu fiz meu laudo como autista, mudei minha contratação para PCD, mas mesmo assim todas as solicitações que fiz para melhorar requisitos e ter mais conforto viraram um peso. Além de ter sido feito, né, com muita má vontade, ainda virou algo que fez eu ser tratado, assim, muito mal. Sou desenvolvedor full stack, empresa nacional com mais de 900 funcionários. Bom, graças, né, à luta aí por pessoas que são com deficiência oculta, né? Porque quando a gente fala de PCD, gente, a gente fala de pessoas com deficiência. E hoje, deficiência, a gente não está apenas em deficiência física, né? Que é aquela pessoa que é surda, muda, às vezes ela é paraplégica, algo que você vê, né? A gente tem também as deficiências ocultas, que são ou deficiências invisíveis, né? Existem vários termos. Que aí pode ser TEA, pode ser ansiedade generalizada, pode ser hiperatividade, né, e dislexia. Então existem várias possíveis ali deficiências que as pessoas podem ter e você não vai enxergar, né? E o mercado de trabalho ele não lidou muito bem com isso. Por mais que eles são obrigados hoje por lei para ter esse espaço, né? Porque é obrigado por lei você ter um espaço dedicado para pessoas com deficiência, você contratar pessoas com deficiência, como se fosse uma cota. Para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, porque elas não deixaram de produzir, elas apenas têm uma deficiência e isso não impede que elas sejam competentes. Isso é muito importante. Eu acho que isso é em qualquer característica sua, não impede de você ser competente, né? Isso em questões de deficiência, em questões de orientação sexual, em questões de identidade de gênero, questões de forma de se vestir. Isso aí nada te impede de ser competente, tá? O que te impede de ser competente é você ser ignorante, é você não buscar aprendizado, capacitação. Isso sim, aí não dá para te defender, né, meu querido?
Mas, enfim, então ainda há uma resistência do mercado de trabalho para reconhecer pessoas com deficiências invisíveis. Por quê? Porque as pessoas com deficiências invisíveis, elas precisam de adaptação a certas coisas, né? Às vezes a iluminação, às vezes a questão sonora, às vezes ali elas preferem estar em casa porque elas não conseguem, né, ter um convívio social, mas isso não impede delas de trabalhar. O que impede elas de trabalhar é elas estarem num ambiente que elas não conseguem estar confortáveis. E, gente, trazer um ambiente confortável para essas pessoas não é privilégio, tá? É transformar o ambiente para que ela consiga produzir, porque ela funciona de uma forma diferente, tá? Então, tenham isso em mente, e principalmente quando o coleguinha falar para vocês que eu tenho TEA, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho dislexia, respeitem, tá? Pergunta pra pessoa, o que eu posso fazer por você? Você tá confortável? Você quer conversar sobre isso? Você não quer conversar sobre isso? Então, questione a pessoa, que a pessoa vai, melhor do que ninguém, vai saber te orientar ali sobre o que ela gosta e o que ela não gosta, né? Eu tenho alguns outros relatos aqui também, que é de uma pessoa também, que quando ela mostrou o laudo de TEA, né, de autismo, o gestor dela começou a tratar ela de forma diferente, como se a partir daquele momento ela fosse outro ser humano. Foi basicamente isso, né? E aí passou um tempo, e aí aquele clima estranho, aquele clima esquisito, sendo que para ela nada tinha mudado, para essa pessoa nada tinha mudado, e pro gestor parecia que ele não sabia conversar com essa pessoa, assim, uma coisa muito estranha. E aí essa pessoa já tinha falado que o gestor era machista, já tinha falado que era um gestor que impunha prazos muito apertados, era, assim, não tinha uma gestão muito boa, né, era uma gestão um pouco tóxica. Até que chegou o fatídico dia aonde a pessoa foi demitida. Motivos? Não sabemos. Simplesmente, a pessoa foi demitida por não... eu falo motivos não sabemos, né, porque eles sempre colocam assim que a pessoa não está adequada mais ao perfil da empresa, ou que é a redução do quadro de funcionários, mas nunca há uma explicação correta mesmo na hora da demissão. E aí essa pessoa, né, procurou outros lugares ali para poder estar trabalhando. E assim, isso é um relato, eu tenho outros relatos aqui em relação à neurodivergência também, que foram de pessoas que simplesmente, assim, foram de let it go da empresa a partir do momento que elas apresentaram laudo. Então, muita gente que tem laudo, elas preferem não mostrar no trabalho, elas utilizam para fins pessoais, então, às vezes ali para ônibus, às vezes para supermercado, fila, para não ter transtorno na sua vida pessoal, já que na vida profissional pode estar na reta por causa do laudo, né? Porque, como eu falei anteriormente, o mercado de trabalho ele ainda não está tão preparado no sentido de gestão, tá? Porque não tem como você... gente, não tem como. Se você não tem respeito, se você não tem abertura para conversar com essas pessoas, entender o cotidiano dela, entender quem ela é, entender como ela funciona dentro do ambiente de trabalho, o seu papel como líder, você está falhando. A sua empresa está falhando. Porque essa pessoa, provavelmente, ela vai ter uma rede de conexões de apoio, de suporte, que estão envolvidos ali alguma luta. Ou então, às vezes, realmente só se conhecem ali porque alguém indicou algum psiquiatra para poder fazer os testes, né, ou neuropsicóloga, e é uma rede, né, então vão dividindo ali as opiniões e vão dividindo ali os feedbacks em relação a essas empresas, tá? Um outro relato é agora falando sobre um pouquinho de faculdade, né? Vão ser mais de um relato falando de faculdade, mas
esse relato aqui é meio que um tipo de assédio do professor, né? Então, falou assim: estou num projeto da faculdade desde o ano passado. E desde o ano passado eu não tenho ideia do que fazer. Meu professor mandou eu ler um livro sobre uma tecnologia lá muito complexa. E eu tô até lendo, mas só. Ele disse que está esperando um fulano de tal vir com um projeto mágico e milagroso pra gente. Mas até agora nada. E era para ser alguma coisa relacionada ao 5G. Mas na reunião de hoje, ele começou a falar de 6G, que eu nem sabia que existia. E tipo, 5G não é nem parecido com 6G. É tipo você passar meses estudando JavaScript com a promessa de que vai trabalhar no front, mas de repente alguém chega e fala: a partir de hoje você usa Node e trabalha no back-end. Bom, é um relato do ano passado, tá, gente? Esse relato chegou em mim ano passado, então a pessoa está desde 2024 ali nessa labuta, tentando entender com o professor ali o que vai ser feito. E aí a gente sabe que existem muitos docentes que não sabem planejar uma aula, né? A gente tem essa questão ali, principalmente dentro da área de tecnologia. Eu falo que quando eu fiz faculdade, eu tive muita sorte com alguns professores que sabiam ter didática. Porque professores que normalmente são da área de exatas, né, na área ali de computação, de tecnologia, eles não têm muita didática. Eles normalmente gospem ali, o conteúdo e espera que você já venha magicamente trazendo todas as soluções e da forma que eles gostariam que você entregasse, né? Então não é bem assim. Então aí a pessoa está passando, né, por um momento muito difícil, onde não está aprendendo nada, não tem um projeto, está tendo que ler um livro que ninguém entende e está recebendo informações e formas diferentes ali de conteúdos que não faz sentido para aquela matéria, né, aparentemente. Então aí existe sim, gente, muitas questões dentro da faculdade, né? Ainda mais tem professores que exigem que você faça coisas, né? Tem professores que exigem que você apresente trabalho. Às vezes você é uma pessoa muito introvertida. Eu conheço pessoas que não terminaram a matéria, reprovaram na matéria de propósito, porque um dos trabalhos principais era de apresentação e a pessoa não conseguia falar em público e a pessoa recebeu uma nota 0. Porque o professor falou que se não apresentasse não ia ganhar nota. Então, assim, são coisas que assim, a gente vê naquela parte humana, sabe, que tá faltando. Porque a gente sabe que na faculdade a conversa é diferente do que quando você está no ensino fundamental e médio. Ou no tecnólogo também, né? Dependendo ali do tecnólogo, do técnico, a conversa ela é um pouco diferente também. Então, é muito complicado quando você está na faculdade, principalmente presencial, e tem aquele professor que você não vai com a cara de jeito nenhum porque você não aprende nada com ele. Muito chato mesmo. Bom, o último relato é, na verdade, um compilado de relatos que meio que foram me falando durante um tempo, né? Não necessariamente apareceu no Fofoquinha, mas acabou, assim, de alguma forma, eles se encontraram, né, esses relatos, que foi muita questão de importunação, né, entre um grupo de... Não é um grupo, foram homens diferentes, né, e assim, quando a gente fala de importunação, quando a gente fala de assédio, né, normalmente sempre é um homem, né, um homem cis, hétero, branco, talvez calvo, e não são eles quem morre, não são eles. Normalmente quem morre ou é uma pessoa na verdade é sempre alguma pessoa de grupo minorizado, né? Então hoje o relato veio porque eu achei que era importante, principalmente nessa onda de feminicídio, de tantas mulheres morrendo, tantas mulheres sendo
Ontem eu vi um relato de uma moça que foi esfaqueada 15 vezes na cara, que só sobreviveu porque a mãe dela apareceu na casa dela, porque um cara simplesmente invadiu a casa dela porque ela disse que não queria ter nada com ele, que ele estava assediando ela, importunando ela há meses, e ela falou que não queria nada com ele. E aí ele simplesmente achou de bom tom invadir a casa dela e dar 15 facadas na cara dela. E isso é muito importante a gente falar, porque na área de tecnologia não é diferente, tá? Na área de tecnologia, a gente sabe que é majoritariamente homens e principalmente muitos homens machistas, tá? E o machismo, eu não considero ele uma doença, eu considero ele como se fosse quase uma tradição, né? Só que de forma ruim, porque é ensinado desde criança. A sociedade ensina desde criança que tá tudo bem você xingar uma mulher, tá tudo bem você subestimar uma mulher, tá tudo bem você... Eu tô falando mulher aqui porque eu estou focando em feminicídio, né? Mas existem também mulheres trans, pessoas não binárias, transfemininas, travestis, né? Qualquer pessoa que se considera ali nesse espectro do feminino. Ou se você parece uma mulher, né? No meu caso, por exemplo. Eu sou uma pessoa não binária, eu não me considero nem homem nem mulher, eu transito ali, mas a minha expressão ela é um pouco mais feminina, né? Então, normalmente as pessoas acham que eu sou uma mulher, mas eu não sou. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso é ensinado, essa questão do poder é ensinada. E na tecnologia não é diferente, é ensinado, sabe por quê? Porque foi ensinado que quando, eu até comentei na porta esses dias, né, vamos voltar para o ENIAC, e lembrando da história do ENIAC, que foi um dos primeiros computadores, né, lá de 1945, quem fazia programação eram só mulheres. E por que eram só mulheres? Porque era trabalho de secretária. Então estava tudo bem elas fazerem todo o trabalho de programação, porque era como se fossem secretárias. Porque tinha que fazer todo o trabalho árduo, né? Tinha que fazer toda a parte de pensamento. A gente só manda elas fazer, né? E aí eles foram vendo que começou a dar dinheiro, que começou a ser valorizado esse trabalho de pessoas na área da computação, que eram as mulheres, né? Que faziam todas essas programações. E aí, o que aconteceu? É algo que foi ensinado, né? Essa questão de poder dentro da tecnologia. E aí foi vendo que era um trabalho que ia ser valorizado intelectualmente. Então, foi retirado das mulheres a questão de estarem dentro da tecnologia, né? Foram removendo elas aos poucos. E você pode achar que isso é militância, você pode achar o que você quiser aqui, tá? Mas isso é história. Se você for procurar livros de história, relatos, vocês vão ver que foi isso que aconteceu, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Né? Porque é muito comum você ir em eventos de tecnologia, principalmente nos últimos 10 anos, e agora, recentemente, nos últimos 2 anos, que você vê mais mulheres, tá? Pode ser que em outras edições, né, de alguns eventos de tecnologia, você tenha visto algumas mulheres, mas majoritariamente nos eventos sempre eram homens que estavam ali em sua maioria. Assim como na sala de aula. Se você for buscar ali nas turmas de tecnologia, normalmente ali é batata, 85, 90% de homens, tá? E por que eu tô falando isso? Porque hoje, né, um dos relatos, o compilado de relatos, é envolvendo pessoas, né, homens de Goiânia, que estão, né, ou que fizeram isso, que fizeram importunação sexual com algumas mulheres que eu conheço, né? E que eu não conheço também, porque chegou relato aqui no Fofoquinha também. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Tomem cuidado quando vocês forem em eventos de tecnologia, tomem cuidado quando vocês forem conversar com homens, tomem cuidado na hora de do que informação vocês passam. A gente sabe muito bem que mulher tem que se proteger muito mais, mulher e pessoas com espectro feminino, isso eu estou generalizando aqui, tá? Nesse momento. Porque é importante generalizar nesse momento. A gente sabe muito bem que não importa o que você vista, não importa o que você fala, eles vão achar que eles estão no poder, que eles têm direito de fazer o que quiser com vocês,
tá? Mas, de qualquer forma, tomem cuidado, nunca andem sozinha. Quando forem conversar com alguém, sempre conversa com alguém próximo, que vocês conheçam. Se não tem como, pede para a pessoa te procurar no LinkedIn, procurar em uma outra rede social, mas nunca dê muita abertura, tá? E essas pessoas, esses homens que estão importunando sexualmente algumas mulheres, eles estão num grupo muito específico, tá? Então, tomem cuidado, porque eles sempre estão andando juntos, eles sempre estão se encontrando, sempre estão ali no seu grupinho, tá? Então, nem todos que estão lá chegou relatos para mim, tá? Mas pelo menos 3 chegaram, tá? Três desses caras que andam junto ali, que é um grupo bem grande, um grupo expressivo ali, que normalmente eles se encontram entre 7 a 10 caras, mas desses caras ali, 3 eu já recebi denúncias não, né, porque eu não sou polícia, né, polícia, oi, não sou, mas 3 desses caras eu já recebi ali relatos de importunação sexual. Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem nos eventos de Goiânia, com quem vocês conversam, né, tentem se aproximar ali de pessoas que vocês se sintam confortáveis. Se não se sentir confortáveis, não fica perto, mesmo que para network, eu sei que é importante, eu sei que é bom, mas não ultrapasse os seus próprios limites, tá? Não ultrapasse principalmente os limites do que o seu corpo grita e sua intuição também, tá? Porque normalmente quem não é homem, cis, hétero, branco, talvez calvo, né, desenvolve algumas habilidades quase superpoder para poder se proteger, né? Então é isso, galera. A fofoquinha de hoje acaba por aqui. Se tiverem mais relatos, podem mandar, tá no link da minha bio ali no Instagram, Camis Moreira. Ou podem me procurar também para trazer relatos, se você não se sentir desconfortável, né, de mostrar seu nome, porque dentro ali do link do formulário é anônimo, é 100% anônimo, eu não sei quem manda, e eu apenas trago os relatos, tá? Não me pergunte quem falou, não me pergunte quem eu estou apenas falando mesmo que é o que me passaram e que eu acho que é interessante vocês ouvirem, tá? Eu acho que mais informações eu sei que é importante para algumas pessoas, mas para outras também pode dar muito ruim. Então vamos proteger todo mundo aqui e tomar cuidado, porque com as características que eu mostrei aqui, eu acho que já dá para perceber um pouco quem que é. Bom, galera, é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.